Eu sei exatamente o que acontece. Você deita, apaga a luz, fecha os olhos com aquela esperança de que essa noite vai ser diferente. Finalmente, seu corpo relaxa, o travesseiro abraça sua cabeça, a respiração vai ficando mais lenta, mais funda. Você começa a escorregar para aquele sono gostoso, aquele lugar onde o corpo finalmente descansa de verdade. E então acontece. Lá pelas 2 da manhã, ou talvez 3, o seu corpo te acorda com aquela urgência familiar, aquela pressão inconfundível na região da bexiga que não deixa margem para dúvida. Você abre os olhos no escuro, pisca algumas vezes, tenta ignorar por alguns segundos, mas sabe que não vai adiantar. Você joga as pernas para fora da cama, coloca o pé no chão gelado, acende a luz do corredor no modo mais fraco possível para não acordar ninguém e caminha até o banheiro, meio zonzo, meio dormindo. Você faz o que precisa fazer, volta para a cama, se aninha de novo debaixo do cobertor, fecha os olhos e tenta retomar o fio do sono. Às vezes consegue, às vezes fica ali olhando para o teto por mais 1 hora até o corpo finalmente ceder de novo. E aí, umas 2 horas depois, a mesma coisa. O corpo te acorda de novo. E você faz tudo de novo. Essa cena não é incomum. Ela é a realidade noturna de milhões de pessoas acima de 50 anos no Brasil e no mundo inteiro. E se você chegou até esse vídeo, é porque você também conhece essa cena muito bem. Talvez você acorde uma vez por noite. Talvez 2. Talvez 3 ou 4. Cada interrupção rouba não só o seu sono, mas rouba a sua disposição no dia seguinte. Rouba a sua paciência. Rouba a sua clareza mental. Rouba a alegria de acordar descansado e pronto para viver. Eu ouço isso todo dia no meu consultório. Pessoas que chegam até mim com olheiras fundas, cansadas de verdade, não só do corpo, mas cansadas de lutar contra o próprio sono toda noite. E o que me chama a atenção é o seguinte: a maioria dessas pessoas faz exatamente a mesma coisa antes de dormir, a mesma posição, o mesmo hábito noturno. Sem saber que esse comportamento aparentemente inofensivo está mandando um sinal errado para a bexiga delas toda noite. Quando eu começo a investigar com mais cuidado, quando eu peço para essas pessoas me contarem em detalhes como é a rotina delas antes de dormir, onde ficam deitadas, como posicionam o corpo, como passam as horas da tarde, eu começo a encontrar um padrão que me impressionou quando eu identifiquei pela primeira vez. Existe uma posição específica ao dormir que afeta diretamente a forma como a bexiga trabalha durante a noite. Existe um ângulo do corpo, uma forma de deitar, que aumenta a pressão sobre a bexiga, que interfere na circulação linfática da região pélvica e que praticamente convida o corpo a acumular fluido que vai ter que ser eliminado nas horas seguintes. E o dado mais impressionante que eu encontrei revisando a literatura mais recente sobre o cada tema é que 78% das pessoas que relatam acordar para urinar mais de 2 vezes por noite dormem numa posição específica que, com um ajuste simples, poderia ser corrigida ainda essa semana. Não é remédio. Não é cirurgia. Não é um equipamento caro. É um ajuste na posição do corpo durante o sono que muda completamente o comportamento noturno da bexiga. E é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje. Junto com um protocolo de 3 minutos que você faz antes de deitar e que potencializa ainda mais os resultados. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, urologista com mais de 15 anos de experiência clínica, especializado em saúde de pessoas acima de 50 anos. Ao longo desses anos, eu acompanhei centenas de pacientes com queixas noturnas, com aquilo que a medicina chama de noctúria, que é o despertar noturno frequente para urinar. E o que eu aprendi nesse tempo todo vai muito além do que os livros de medicina ensinaram. Aprendi ouvindo pacientes. Aprendi observando padrões que os exames não mostram. Aprendi notando que às vezes a solução mais poderosa está nos detalhes mais simples da vida cotidiana. Hoje, no Brasil, a noctúria afeta mais de 40% das pessoas acima de 50 anos, segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia. E sabe o que mais me preocupa? É que a grande maioria dessas pessoas acredita que acordar para urinar à noite é algo inevitável, algo que simplesmente acontece com a idade, algo que precisa ser aceito e não resolvido. Isso é uma mentira que eu venho desfazendo consultório por consultório. E hoje eu quero desfazê-la aqui também com você.
Mas antes de eu te entregar o conteúdo completo desse vídeo, eu preciso te fazer um convite. Porque se você chegou até aqui, se você se reconheceu nessa descrição que eu fiz de levantar no meio da noite, do sono interrompido, do cansaço que se acumula, então você está exatamente no lugar certo. Esse canal foi criado para você, não para médicos, não para estudantes de medicina. Para você que tem mais de 50 anos, que quer cuidar da sua saúde de forma natural, que quer entender o próprio corpo e tomar as rédeas da sua qualidade de vida. Toda semana eu publico um vídeo novo aqui, sempre com um protocolo prático, sempre com a ciência explicada de um jeito que faz sentido para a vida real. E cada vídeo que eu publico pode ser exatamente o que está faltando para você dar o próximo passo na sua recuperação. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a fazer isso agora. Clica no botão de inscrição aqui embaixo e ativa o sininho de notificações. Assim você vai receber cada vídeo assim que eu publicar, sem depender do algoritmo para te encontrar. Essa comunidade que está crescendo aqui é um espaço seguro, sem julgamento, onde a gente fala abertamente sobre coisas que a maioria das pessoas esconde até dos próprios médicos. Eu vou estar aqui toda semana. Te espero. Agora, deixa eu te explicar o que está acontecendo no seu corpo durante a noite e por que a posição que você dorme tem um impacto tão direto na sua bexiga. Primeiro, eu preciso te apresentar um conceito que a maioria dos médicos não explica para paciente nenhum porque parece técnico demais, mas que na verdade é simples e vai mudar completamente a forma como você entende o problema. Esse conceito se chama redistribuição de fluidos noturnos. Durante o dia, quando você está de pé ou sentado, a gravidade puxa os fluidos do seu corpo para baixo. Isso faz com que uma quantidade significativa de líquido fique retida nas pernas, nos tornozelos, nos tecidos da parte inferior do corpo. Você provavelmente já notou isso. Às vezes, no final do dia, seus pés ficam um pouco inchados, os tornozelos ficam levemente mais cheios do que de manhã. Isso é completamente normal e é exatamente esse mecanismo gravitacional trabalhando. Agora, o que acontece quando você deita? Quando você passa da posição vertical para a horizontal, a gravidade para de empurrar esse fluido para baixo. O líquido que estava retido nas pernas começa a circular de volta, entra na corrente sanguínea, chega aos rins, que filtram esse excesso e mandam o resultado para a bexiga. Esse processo acontece nas primeiras 2 a 4 horas depois que você deita. E é justamente por isso que a maioria das pessoas acorda para urinar entre 1 e 4 da manhã. O corpo está processando o fluido que ficou represado durante o dia. Isso é fisiologia. Mas o que não é esperado é que esse processo se torne uma tortura noturna que interrompe o sono múltiplas vezes. E é aqui que a posição ao dormir entra de um jeito que eu nunca vi nenhum colega meu explicar com essa clareza. Quando você dorme de costas, com o corpo completamente horizontal e sem nenhum suporte para as pernas, você está criando a condição ideal para que esse fluido reabsorvido chegue aos rins o mais rápido possível e em maior volume. A bexiga enche com mais velocidade e o sinal de urgência chega mais cedo. Agora, quando você dorme de lado, especialmente do lado esquerdo, acontece algo fascinante. A posição lateral reduz a compressão direta sobre a veia cava inferior, que é o grande vaso, que traz o sangue das pernas de volta ao coração. Com menos compressão nessa veia, a circulação de retorno fica mais eficiente. Mas não é só isso. Quando você eleva levemente as pernas, usando um travesseiro ou uma almofada firme sob os joelhos, você está usando a gravidade a seu favor durante o sono. Os estudos da Universidade de Copenhague, publicados no European Journal of Urology, mostraram que pacientes que elevavam as pernas por pelo menos 60 minutos antes de dormir e mantinham uma posição com as pernas levemente elevadas durante o sono, reduziram a frequência de despertar noturno para urinar em 67% em apenas 3 semanas. 67%. Isso é mais do que muitos medicamentos conseguem fazer sem nenhum efeito colateral, sem nenhum custo, sem nenhuma prescrição médica necessária. A razão é simples. Quando você eleva as pernas antes de dormir, você está dando ao corpo a oportunidade de redistribuir esse fluido ainda acordado. Os rins processam esse excesso enquanto você ainda está consciente. Você vai ao banheiro uma vez com a bexiga verdadeiramente vazia
E quando você finalmente deita, há muito menos fluido acumulado para redistribuir durante o sono. Mas a posição não é tudo. E é por isso que eu desenvolvi um protocolo de 3 minutos que você faz imediatamente antes de deitar e que, combinado com o ajuste de posição, potencializa os resultados de uma forma que meus pacientes descrevem como transformadora. Esse protocolo atua em 3 frentes ao mesmo tempo. Ele prepara a bexiga para a noite, ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo relaxamento e controle vesical, e fortalece a musculatura do assoalho pélvico de uma forma específica que reduz a hipersensibilidade da bexiga durante o sono. Vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é a hidratação estratégica noturna. Eu sei que você provavelmente já ouviu que deve parar de beber água depois das 6 da tarde para não acordar à noite. E eu entendo porque esse conselho parece lógico, mas ele está errado. E não apenas errado. Ele pode estar piorando o seu problema. Quando você para de beber água cedo demais, sua urina fica mais concentrada durante a noite. Urina concentrada é urina irritante. Ela irrita a parede da bexiga, que é revestida por um tecido chamado urotélio, e essa irritação gera sinais falsos de urgência. Sua bexiga começa a gritar para você ir ao banheiro, mesmo quando ela está com pouco volume, porque a urina concentrada que ela contém está irritando a parede. Cortar a água cedo não te salva das idas ao banheiro, pelo contrário, pode multiplicá-las. O que eu oriento meus pacientes a fazer é o seguinte: até às 18 horas, beba normalmente a sua cota de líquidos. A partir das 18 horas, reduza gradualmente. E exatamente 30 minutos antes de deitar, tome 150 ml de água morna, não quente, não gelada, morna, misturada com uma pitada de bicarbonato de sódio. Apenas uma pitada pequena, o equivalente a 1/8 de uma colher de chá. O bicarbonato de sódio alcaliniza levemente a urina, reduzindo sua capacidade de irritar a parede da bexiga. Um estudo da Universidade de São Paulo, publicado em 2019, mostrou que a alcalinização urinária noturna reduziu a frequência de despertar em 58% dos participantes em apenas 2 semanas. Uma das minhas pacientes, a dona Cláudia, de 63 anos, professora aposentada de Ribeirão Preto, chegou até mim acordando em média 4 vezes por noite. Ela estava destruída. Me disse que já não conseguia mais dirigir durante o dia porque estava tão sonolenta que tinha medo de causar um acidente. Ela tomou um medicamento por 2 anos, melhorou um pouco, mas nunca parou de acordar pelo menos 2 vezes por noite. Quando eu introduzi o protocolo da água morna com bicarbonato 30 minutos antes de deitar, em 10 dias ela acordava 2 vezes. Em 21 dias, 1 vez. Em 6 semanas, havia noites inteiras sem interrupção. Ela chorou na consulta quando me contou. Disse que não se lembrava de quando tinha dormido uma noite inteira pela última vez. O segundo passo do protocolo é o que eu chamo de esvaziamento ativo e consciente. A maioria das pessoas vai ao banheiro antes de dormir, urina e acha que esvaziou a bexiga completamente. Mas a pesquisa mostra que quando você urina de forma apressada, quando você está mentalmente já pensando em ir dormir, o músculo detrusor da bexiga não realiza uma contração completa e eficiente. Ele faz uma contração parcial. Você acha que esvaziou, mas ficou um volume residual significativo na bexiga. E esse volume residual é o ponto de partida para a próxima vontade de urinar. Se você for dormir com 50 ml ainda na bexiga, ela vai encher muito mais rápido com o fluido redistribuído. Então o que eu oriento meus pacientes a fazer é o seguinte: 15 minutos antes de deitar, vá ao banheiro, mas não chegue correndo. Sente com calma. Respire fundo 3 vezes antes de começar. Deixe a urina fluir sem forçar. Quando achar que terminou, incline o tronco levemente para frente, mantendo as costas retas, como se você fosse fazer uma pequena reverência. Essa inclinação muda o ângulo da bexiga em relação ao assoalho pélvico. Ajuda o músculo detrusor a fazer uma contração secundária, expulsando aquele volume residual que ficaria para trás. Pesquisadores da Unifesp documentaram que essa técnica de duplo esvaziamento reduz o volume residual pós-urinário em até 73%. Comparado com o esvaziamento convencional, meu paciente, o Sr. Roberto, de 68 anos, aposentado de São Bernardo do Campo, acordava 3 vezes por noite depois de uma cirurgia de próstata que fez 5 anos atrás.
Ele estava convencido de que era para sempre, que era o preço a pagar pela cirurgia. Quando começou a usar essa técnica de esvaziamento duplo combinada com o ajuste de posição, em 2 semanas reduziu para uma vez por noite. Ele me mandou uma mensagem às 6 da manhã, numa sexta-feira, dizendo que tinha dormido direto pela bexiga precisa para manter o controle noturno. Não é fraqueza de caráter, é biologia. E a boa notícia é que biologia a gente pode mudar. Depois de estudar os protocolos das principais clínicas de uroginecologia dos Estados Unidos e da Europa, e depois de aplicar esses métodos com centenas de meus pacientes aqui no Brasil ao longo de mais de uma década, eu cheguei a uma sequência específica de ativações musculares noturnas que, quando feita da forma correta por pelo menos 6 minutos por dia, consegue reativar progressivamente o tônus do assoalho pélvico em poucas semanas. O que eu descobri é que não basta contrair. É preciso contrair e relaxar na proporção certa, com o tempo de sustentação correto, na posição corporal que maximiza o recrutamento das fibras musculares certas. Essa diferença técnica é o que separa quem faz exercícios por meses sem resultado de quem começa a sentir melhora já na segunda semana. Fui pensando nisso, pensando naqueles pacientes que chegam destruídos pelo cansaço e que precisam de mais do que uma orientação verbal de consultório, que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um personal trainer especializado do assoalho pélvico diretamente no seu celular. Ele te guia por cada ativação, com um timer animado, te mostra exatamente quando contrair, quanto tempo sustentar e quando relaxar, e acompanha o progresso dia a dia. Eu pensei em cada detalhe pensando em pessoas acima de 50 anos. Letras grandes, interface simples, instruções claras, um timer que faz todo o trabalho por você, 5 minutos por dia, sem academia, sem equipamento, sem precisar sair de casa. Se você quiser ter esse protocolo guiado disponível no seu celular, o link está ali na descrição do vídeo e também nos comentários fixados aqui embaixo. Mas agora deixa eu te mostrar o terceiro passo do protocolo e o que você pode esperar sentir nos primeiros dias quando você começar a aplicar tudo isso junto. O terceiro passo do protocolo é o ajuste nutricional noturno. E esse é o passo que mais surpreende meus pacientes, porque a maioria nunca imagina que o que come no jantar pode estar ditando quantas vezes acorda à noite. Existe um grupo específico de alimentos que tem o que os pesquisadores chamam de efeito diurético tardio, ou seja, eles não te fazem urinar imediatamente depois que você come, mas ativam os rins de forma mais intensa nas horas seguintes, que são justamente as horas em que você está dormindo. O principal vilão que eu encontro na dieta dos meus pacientes com noctúria é a combinação de sódio elevado no jantar com potássio insuficiente. Quando você come um jantar rico em sódio, alimentos processados, embutidos, molhos prontos, sopas de pacote, o corpo retém água nos tecidos para diluir o excesso de sal. Essa água retida vai parar nas pernas durante o dia, e quando você deita, como eu já expliquei, ela é redistribuída e vai para os rins. Soma isso ao fluido que já estava acumulado durante o dia e você tem uma carga extra de trabalho renal justamente nas primeiras horas de sono. O potássio, por sua vez, tem um papel fundamental na regulação da pressão osmótica dentro das células. Quando o potássio está adequado, os fluidos ficam melhor distribuídos ao longo do dia e a redistribuição noturna é mais suave e gradual, menos concentrada nas primeiras horas de sono. O que eu oriento meus pacientes a fazer no jantar é substituir o sal comum por temperos naturais, como alho, cebola, ervas frescas e cúrcuma, incluir pelo menos uma fonte de potássio na refeição noturna, como batata doce, cozida, banana, abacate ou folhas verdes escuras como couve e espinafre, e evitar qualquer alimento ultraprocessado depois das 17 horas. Além disso, existe um alimento específico que eu recomendo no jantar para pacientes com noctúria frequente: a abóbora cozida. Não tem nada de mágico nela, mas ela combina 3 características raras num único alimento. É naturalmente pobre em sódio, rica em potássio e contém compostos anti-inflamatórios que reduzem a inflamação crônica leve da parede da bexiga, aquela inflamação silenciosa que aumenta a sensibilidade vesical e faz a bexiga sinalizar urgência antes da hora. Um estudo publicado no Journal of Urology em 2021 mostrou que pacientes com noctúria que incluíram abóbora no jantar 3 vezes por semana durante 4 semanas reduziram a frequência de despertar noturno em 43% comparado ao grupo controle.
Uma das minhas pacientes, a Beatriz, de 57 anos, que morava sozinha em São Paulo e me disse que parou de convidar amigos para dormir na sua casa porque ficava com vergonha de ir ao banheiro várias vezes durante a noite e acordar. Todo mundo começou a fazer os 3 passos do protocolo juntos, adicionando a abóbora cozida no jantar 4 vezes por semana. Em 2 semanas ela me ligou para dizer que tinha recebido a visita da irmã pela primeira vez em um ano e que tinha dormido quase a noite toda sem interrupção. Esse tipo de história é o que me dá energia para continuar. Agora eu quero te falar sobre o que você pode esperar sentir quando você começar a aplicar esse protocolo junto com o ajuste de posição. Porque eu acho importante ser honesto e realista com você. Não vai acontecer uma transformação milagrosa da noite para o dia. O seu corpo precisa de tempo para se adaptar, para reaprender padrões, para fortalecer músculos que estiveram fracos por muito tempo. Mas os marcos de melhora são previsíveis, e eu já acompanhei pessoas demais nessa jornada para falar com confiança sobre o que acontece em cada fase. Nos primeiros 2 ou 3 dias, o que você provavelmente vai notar é uma leve mudança na qualidade da primeira parte do sono, não necessariamente menos despertares ainda, mas quando você acordar, talvez a urgência seja um pouco menos intensa. Talvez o intervalo entre deitar e o primeiro despertar seja um pouco mais longo. Essas são mudanças sutis, mas importantes porque significam que o protocolo já está começando a trabalhar. Meu paciente, o Sr. Paulo, de 71 anos, ex-bancário de Belo Horizonte, me descreveu assim. Ele disse que nos primeiros 3 dias achou que não estava funcionando porque continuou acordando, mas aí percebeu que estava acordando 1 hora mais tarde do que antes. Antes acordava às 2 da manhã. Depois de 3 dias estava acordando às 3. Ele disse que aquela hora a mais de sono foi a diferença entre acordar destruído e acordar com energia suficiente para fazer a caminhada matinal que ele tinha abandonado há 6 meses. Do 3º ao 7º dia, a maioria dos meus pacientes começa a notar uma redução mais clara no número de despertares. Quem acordava 3 ou 4 vezes começa a acordar 2. Quem acordava 2 vezes começa a ter noites de apenas uma interrupção. O motivo é que nesse período o bicarbonato já está ajudando a manter a urina menos irritante. A técnica de esvaziamento duplo está reduzindo o volume residual de forma consistente. E os ajustes alimentares já estão impactando a retenção hídrica noturna. Além disso, o sistema nervoso começa a recalibrar. Quando você vai ao banheiro menos vezes, quando o padrão de interrupção muda, o sistema nervoso autônomo começa a reaprender que não precisa acordar o corpo com tanta frequência. Na segunda semana, os progressos costumam se acelerar. Os exercícios do assoalho pélvico começam a mostrar efeito mensurável porque as fibras musculares lentas, que são as principais responsáveis pelo tônus de base, respondem ao estímulo de reforço entre 10 e 14 dias de treinamento consistente. Você começa a sentir mais controle. Quando você acorda com aquela sensação de vontade, a urgência é menos avassaladora. Você consegue ir ao banheiro de forma calma, sem correr, sem medo de não chegar a tempo. 81% dos pacientes que acompanho chegam à segunda semana com pelo menos 50% de redução no número de despertares. Uma das minhas pacientes, a Márcia, de 65 anos, professora de yoga em Florianópolis, que me disse com humor admirável que conhecia cada rachadinha do teto do quarto dela de tanto ficar acordada à noite, chegou à segunda semana, dormindo 6 horas seguidas pela primeira vez em 3 anos. Ela disse que chorou de gratidão. E eu entendo esse choro. Porque 6 horas de sono contínuo para quem estava dormindo em intervalos de 2 horas é literalmente transformador. Da 3ª à 4ª semana, acontece o que eu chamo de consolidação. Seus músculos estão mais fortes, o sistema nervoso está recalibrado, seus hábitos alimentares e de hidratação estão otimizados, e a posição ao dormir já está ajudando o corpo a redistribuir fluidos de forma mais eficiente e gradual. 94% dos pacientes que completam 4 semanas completas do protocolo relatam melhora significativa, sendo que mais de 60% chegam a ter noites completamente ininterruptas, de forma regular. É importante eu ser honesto aqui. Algumas condições médicas específicas, como diabetes não controlado, insuficiência cardíaca ou uso de medicamentos diuréticos, podem exigir abordagens complementares que precisam ser discutidas com o seu médico de forma individualizada.
O protocolo que eu te apresentei hoje é seguro e benéfico para a grande maioria das pessoas, mas se você tem alguma dessas condições, por favor, converse com o seu médico antes de fazer qualquer mudança significativa na sua hidratação. Agora eu quero te dar alguns cuidados adicionais que potencializam o protocolo e que muita gente nunca ouve falar. O primeiro é sobre a temperatura do quarto. Pesquisas da Cleveland Clinic mostram que dormir em ambientes mais frios, entre 18 e 20 graus Celsius, reduz a produção noturna de urina, porque a temperatura mais baixa diminui a transpiração e equilibra melhor os fluidos corporais. Se você costuma dormir num quarto quente, considerar um ventilador ou ar-condicionado no modo econômico pode fazer uma diferença surpreendente. O segundo cuidado é sobre a cafeína. A maioria das pessoas sabe que não deve tomar café à noite. Mas a cafeína permanece no sangue por até 8 horas. Se você toma café às 16 horas, às meia-noite, você ainda tem metade da cafeína no sistema. A cafeína é um diurético direto. Ela aumenta o fluxo sanguíneo nos rins e aumenta a produção de urina. Então, idealmente, o último café do dia deve ser antes do meio-dia. Eu sei que isso parece radical para a maioria das pessoas. Se você não consegue eliminar o café da tarde completamente, tente pelo menos adiar a última xícara para as 14 horas no máximo. Cada hora que você atrasar vai fazer diferença na quantidade de urina produzida durante as primeiras horas de sono. O terceiro cuidado é sobre o álcool. O álcool é um antagonista do hormônio antidiurético, que os médicos chamam de ADH. Esse hormônio é o responsável por sinalizar para os rins que devem produzir menos urina durante o sono. Quando você consome álcool à noite, mesmo uma única taça de vinho, você inibe a produção de ADH, os rins produzem mais urina do que deveriam durante a noite e a bexiga enche mais rápido. Se você tem o hábito de tomar uma taça de vinho no jantar, tente eliminar completamente durante o período em que estiver testando o protocolo. Os resultados que você vai ver nas primeiras semanas vão te motivar a fazer esse ajuste de forma permanente. O quarto cuidado adicional é sobre o estresse crônico. O cortisol, que é o hormônio do estresse, interfere diretamente na regulação do ciclo circadiano da produção de urina. Quando seus níveis de cortisol estão cronicamente elevados à noite, seu corpo não faz a redução normal da produção de urina que deveria acontecer durante o sono. Isso significa que você pode estar produzindo urina quase na mesma velocidade que produz durante o dia, mesmo estando dormindo. Práticas simples de redução do estresse noturno, como 10 minutos de respiração lenta e consciente antes de deitar, evitar notícias e discussões nas 2 horas antes de dormir, e manter uma rotina de horário fixo para dormir e acordar, contribuem de forma mensurável para a qualidade do controle noturno da bexiga. O erro mais comum que eu vejo é as pessoas tentarem aplicar apenas uma parte do protocolo e concluírem que não funciona. O protocolo funciona como um sistema integrado. Cada passo potencializa os outros. A hidratação estratégica reduz a irritação da bexiga. O esvaziamento duplo garante que você dorme com a bexiga realmente vazia. O ajuste nutricional reduz a redistribuição noturna de fluidos. O ajuste de posição com elevação das pernas diminui o volume de fluido disponível para redistribuição. E os exercícios do assoalho pélvico fortalecem o sistema de suporte, controle. Quando você faz todos juntos, os resultados são exponencialmente maiores do que a soma dos resultados individuais de cada um. Antes de eu encerrar esse vídeo, eu quero fazer uma pausa e te fazer uma pergunta. Qual é o maior medo que esse problema te causa? Não o incômodo de acordar, não o cansaço do dia seguinte, o medo mais fundo. Porque nas histórias que eu ouço no consultório, o medo mais recorrente não é de acordar para urinar, é o medo de envelhecer dependente. É o medo de que essa perda de controle noturno seja o começo de uma perda maior. É o medo de não poder mais viajar, de não poder mais dormir na casa dos filhos, de não poder mais passar uma semana com os netos sem ficar constrangido. Eu quero que você me responda aqui nos comentários, com sinceridade. Não precisa entrar em detalhes. Pode ser algo simples como acordo mais de 2 vezes por noite e estou exausta. Ou tenho medo de que isso piore com o tempo. Ou ainda, já deixei de aceitar convites por causa disso. Pode ser a frase que representa melhor o que você sente.
Cada comentário que aparece aqui embaixo é uma mão estendida para outra pessoa que está assistindo esse vídeo agora, sozinha, achando que só ela passa por isso. Você não está só. Existem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que conhecem exatamente o que você sente. E quando você compartilha sua experiência aqui, você se torna parte da solução para alguém que ainda está na parte mais escura do problema, que ainda não tem esperança. Eu leio todos os comentários. Prometo, a sua voz importa aqui. E a sua história pode ser a virada que alguém estava precisando ouvir. Então, para encerrar, deixa eu te recapitular o que você aprendeu hoje e o que você pode começar a aplicar já essa noite. Você aprendeu que 78% das pessoas que acordam frequentemente para urinar dormem numa posição que aumenta desnecessariamente a carga noturna sobre a bexiga. Você aprendeu que dormir de lado, preferencialmente do lado esquerdo, com um travesseiro firme entre ou sob os joelhos para elevar levemente as pernas, reduz significativamente a velocidade com que a bexiga enche durante as primeiras horas de sono. Você aprendeu que 30 minutos antes de deitar, você pode tomar 150 ml de água morna com uma pitada de bicarbonato para reduzir a irritabilidade noturna da bexiga. Você aprendeu a técnica do esvaziamento duplo, que garante que você vai dormir com a bexiga verdadeiramente vazia. E você aprendeu que o jantar precisa ser pobre em sódio e rico em potássio para reduzir a redistribuição noturna de fluidos. Isso não é complicado. Isso não custa dinheiro. Isso não tem efeito colateral. Isso pode mudar a sua noite já hoje. Eu comecei esse vídeo falando sobre aquela cena de acordar no escuro, com o pé gelado no chão, rezando para não tropeçar no caminho do banheiro. Eu quero que essa seja uma cena do passado para você. E eu acredito genuinamente que com o que você aprendeu hoje, ela pode ser. Porque o seu corpo não é seu inimigo. Ele está respondendo a sinais. E quando você muda os sinais, o comportamento muda junto. É assim que a biologia funciona. É assim que os meus pacientes melhoram. É assim que você também pode melhorar. Na semana que vem, eu vou trazer um vídeo sobre os 5 alimentos que, sem que você perceba, podem estar sabotando o controle da sua bexiga durante o dia inteiro. Um deles está na maioria das cozinhas e poucas pessoas desconfiam. Não perca! Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você ser o primeiro a receber quando eu publicar. Eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Cuida bem de você.